Cosquices da Malta. Oi, Maltinha, tá tudo? Finalmente sextou! E vocês sabem que quando isso acontece é porque também cuscou. Então venham comigo, Melina, uma jornalista super renomada, e nesse novo episódio do Cosquices da Malta. 21 de outubro, quarta-feira, foi dia do podcast no Brasil. Quem me segue no Instagram, tanto no Cosquices da Malta quanto no andacá.me, já sabia dessa informação, porque eu postei coisinhas sobre isso lá. Quanta abobrinha, hein? O podcast é uma mídia que vem crescendo muito, até por ser bem democrática, tanto para quem ouve quanto para quem faz. Tecnicamente não é tão difícil colocar um programa no ar, e tô eu aqui para provar isso para vocês. Fazendo umas gracinhas já, né? Isso faz com que tenha podcast sobre tudo que é assunto, o que é muito bom para os ouvintes. Esses tempos eu ouvi um sobre açougue. Era um açougueiro que contava causos e dava dicas de como comprar carne. Muito bom, informativo, hein? Então quase que literalmente a gente encontra de tudo. O que faz a diferença é a qualidade do conteúdo e do áudio. E é nesse mix que a gente acaba escolhendo os nossos favoritos. E eu quis trazer esse assunto porque acho que através de podcasts a gente conhece muitos dos hábitos, da cultura e da língua de um país. Por isso, colo o ouvidinho aqui, porque hoje eu vou falar dos meus coleguinhas portugueses preferidos. Olha, assim, sacanagem, você nem me avisou que ia falar disso, hein? O primeiro é bem óbvio para quem me conhece, então por isso eu já vou despachar logo. Eu tô falando da Aleixopédia, a enciclopédia radiofônica protagonizada pelo Bruno Aleixo. Nosso muso inspirador. Bruno Aleixo é um personagem português e nesse programa ele fala sobre curiosidades. Cada temporada tem um tema, já foi música, cinema, gastronomia, história e agora está sendo literatura. Para mim, a grande sacada é passar informação de forma rápida e descontraída. A Aleixopédia é um podcast de humor, mas a gente aprende muito com ela, eu garanto para vocês. O cara é diferenciado, né? Eu sou tão fã que eu já fiz um texto sobre isso pro blog. Aqui eu falei meio rapidinho, mas quem quiser saber mais, acessa andacá.me/Aleixopédia e lá eu conto por que eu acho esse programa sensacional. Aliás, para quem não sabe, a Aleixopédia foi a grande inspiração para o Cosquices da Malta. Ah, nem se nota, cara. A ideia de um programa curto, descontraído e informativo veio daí. Eu ainda não sou uma Bruna Aleixo, mas tô no caminho. O malfeitio, por exemplo, eu já tenho garantido. A Aleixopédia é semanal e vai ao ar às segundas-feiras. E só para não deixar passar, Dr. Bruno tem mais 2 programas igualmente bons e no mesmo formato. Um é o Aleixo FM, que sai às quartas e fala sobre atualidades. E o outro é o Aleixo Amigo, às sextas-feiras, junto com Cosquices, em que ele dá conselhos aos ouvintes. Todos valem a pena. Seguindo nesse estilo que eu adoro, a minha segunda dica é uma descoberta recente que eu simplesmente maratonei todos os episódios disponíveis no Spotify. É isso mesmo que vocês ouviram. Ouvi todos de cabo a rabo numa sentada. Doida. Loucona. Esse fenômeno, pra mim pelo menos, é o Vamos Todos Morrer, do Hugo van der Ding. Como não citar esse cara? Mais uma vez, um programa curto, informativo e divertidíssimo. No Vamos Todos Morrer, o Hugo fala sobre a vida de pessoas que já morreram. Tão novo. Acharam estranho dizer que um programa sobre morte é divertidíssimo? Eu sei, parece mesmo. Mas quando ouvirem, vocês vão entender o que eu tô falando. Cara é bom, cara é bom. Eu que não gosto daquele humor de mau gosto, apelativo, acho que ele conseguiu chegar no ajuste fino para falar desse tema com muita graça. A única questão aqui é que o português do Hugo é level hard. Ele fala muito rápido. Se existisse um TOEFL ou um IELTS da língua portuguesa, os áudios dele seriam usados na prova e eu não tenho a menor dúvida. Bagulho punk, velho. Então, para quem não tá com o ouvido treinado, a partida pode ser um desastre do entendimento. Mas tá aí mais um motivo para ouvir o programa.
se familiarizar cada vez mais com o sotaque português, que é muito bom. Confia em mim. Pra minha alegria, Vamos Todos Morrer é diário. Então a angústia pela espera é muito menor. Um pouquinho mais longo, mas também bem divertido, é o Fuso, da Bumba na Fofinha. Quem não conhece a Bumba não sabe o que tá perdendo. Top de linha no que faz aí. O forte dela, na real, são vídeos, e eu já digo que são imperdíveis. Mas quando foi passar uma temporada em Nova York, ela começou o Fuso para contar as experiências de lá. Um tempo depois, a Bumba voltou para Portugal, mas deu sequência no podcast. Ela fala sobre os mais diversos assuntos do cotidiano, e eu amo isso, porque 1, a gente se identifica com muitas coisas, e 2, dá para aprender muito sobre gírias e estilo de vida dos jovens adultos portugueses. Não é qualquer coisa, né? Nesse momento eu acho que ela tá no intervalo entre a segunda e a terceira temporada, mas tá cheio de episódio antigo pra ouvir. Dá o play que vale a pena. Tá, mas eu só ouço esse mesmo tipo de podcast? Sim. O que eu vou fazer? Dá um desconto, poxa vida. Eu tenho problemas com programas mais longos, porque ao contrário de muita gente, eu não consigo ouvir uma pessoa falando enquanto eu tô fazendo outras coisas. Quer dizer, conseguir eu consigo. O que eu não consigo é prestar atenção e seguir uma linha de raciocínio muito longa. Então, de fato, eu ouço poucos podcasts mais demorados e às vezes eu até ouço em partes. Mas eu trouxe aqui uma dica para quem gosta de um modelo completamente diferente, mais longo e mais sério. A SIC, uma emissora portuguesa de TV, tem um programa de debate chamado Eixo do Mal. Não tinha outro nome para colocar. E o áudio desse programa virou um podcast. São 5 pessoas com opiniões diversas que debatem sobre questões relevantes da atualidade, tipo política, economia, sociedade, blá blá blá. Tudo começa bem, daqui a pouco rola um barraco, aí a galera se acalma, daí vem mais um barraco e assim segue o fluxo. É uma treta, né, Otávio? Uma treta é uma treta. Mas é um programa sério. Pra mim, a coisa mais curiosa em ouvir um podcast assim é ver como as preocupações nessas áreas são diferentes aqui. Os problemas, as reclamações, eles têm uma dimensão bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Tipo, quem dera os nossos problemas fossem esses, sabe? Aí eu que vou chorar, vai cair até uma lágrima. Bom, nem preciso dizer que eu não sou uma ouvinte do Eixo do Mal, né? Não é nenhuma questão de ser bom ou ruim, mas nos meus momentos de lazer eu dou preferência para coisas menos sérias. Eu sou bem sensível com isso, sabe? Então é muito fácil eu ficar para baixo ou me irritar no meio dessas discussões. Que o diga o Conversas Cruzadas da finada TV Com de Porto Alegre, que eu tinha pavor de assistir. Era muito pior, cara. Então eu prefiro me informar sobre isso de forma mais rápida e investir meu tempo em coisas que me façam bem. O Eixo do Mal também é semanal e vai ao ar, adivinhem, às sextas-feiras. Tem algum estudo que diga que sexta é um bom dia para postar episódio novo, será? A gente sabe, né? Tem as estatísticas, tá pra qualquer um ver aí. Por último, eu não quero deixar Portugal de fora do fenômeno true crime que tá rolando na podosfera. É cada vez maior o número de programas sobre crimes reais e não é à toa. A galera adora e a audiência é bem alta. É aquela curiosidadezinha mórbida migrando também para esse universo. Ficou meio esquisito isso, mas sim, verdade. Ficou meio... mas fazer o quê? Por aqui o livro Psicopatas Portugueses, da psicóloga Joana Amaral Dias, ganhou um podcast para chamar de seu. A produção é bem feita e é a própria Joana quem conta as histórias. E eu acho que o grande diferencial é que, paralelamente, ela faz uma análise psicológica do criminoso. Então não é só uma narração dos fatos. É um pouquinho mais nobre, né? Do que a fofoca pela fofoca. Ai, caramba. Eu já fui bem mais consumidora desse tipo de conteúdo, mas confesso que com o tempo foi me dando uma culpa por transformar a tragédia alheia em entretenimento. Então, quando a Joana traz essa avaliação técnica, parece que dá um pouquinho mais de sentido para a coisa, né? Ela fala sobre diversos transtornos mentais e, apesar de abordar casos extremos em que houve crime,
Muito do que ela diz esclarece o comportamento de pessoas que podem estar no nosso dia a dia. Que sinistro, mas é real. É, reflexivo, né? Isso, é reflexivo, verdade. Então esse é um programa legal para quem tem muita curiosidade sobre a mente humana e um pouquinho de estômago, não vou negar. Psicopatas Portugueses é quinzenal e eu me nego a dizer que ele vai ao ar às sextas-feiras, mas vai. Malta, é muito injusto esse episódio ficar restrito a 5 dicas de podcasts, porque tem imensas opções, como dizem por aqui. Mas o tempo é curto, então eu só quis despertar a curiosidade cusca de vocês. No próprio Spotify, se procurarem por podcasts portugueses, vão encontrar um monte de coisa, então recomendo que façam isso. Lembrem-se que vocês vão enriquecer seus repertórios não só com a informação em si, mas com toda a cultura desse país incrível que é Portugal. Tem muita gente boa aqui, velho. E quem acha que eu vou me fazer de louca e não vou comentar sobre as vírgulas sonoras inéditas do episódio de hoje, tá muito enganado. Você vê, a ideia é doida, mas é mais doido a pessoa que aceita, né? Os participantes involuntários foram Otávio Augusto e Vinícius do Vodcast. Essa vinheta deles é maravilhosa. O Vodcast é um podcast brasileiro feito de Araçatuba para o mundo. Ah, não, mentira que você tá fazendo isso que a gente... Eles entrevistam uma galera de várias áreas sobre temas bem atuais. E nesse mês, em comemoração ao 21 de outubro, rolou o especial Podcasts. 3 episódios já estão no ar e o último entra na segunda-feira, dia 26. E vai ser o melhor da série, eu não tenho a menor dúvida. Porque além dos hosts, tem também os profs do Escola Pública, os queridos do Pré-Starcast, que vocês já conhecem, e euzinha, essa cusca que tanto vos alegra. Ou não. Muita coragem, né? Então já coloca aí um lembrete no celular para ouvir o programa segunda-feira. Até lá, faz um esquenta com os outros 3 e já aproveita para emendar uma maratona de Vodcast. Moral, hein? Otávio, Vinícius e Cris, que vocês não ouviram porque ela fica só nos bastidores, muito obrigada pela confiança e parceria. Já disse e repito, vocês estão entre os presentinhos cuscos que 2020 me deu. Então, vida longa e próspera ao Vodcast e ao que mais sair dessa cabeça cheia de ideias de vocês. Tá dando a devida honra para quem merece. Maltinha, prestigie quem produz conteúdo de qualidade, principalmente aqueles que fazem por amor, sem nenhum apego ao dinheiro. Até porque se a gente tivesse apego, tava lascado. Não dá. Então ouçam, compartilhem, interajam. No momento, todo o pagamento que a gente tem é a satisfação de vocês. E vale muito, não pensem que não. Ah, verdade. Bom fim de semana, aproveitem, se divirtam com segurança e nos ouvimos na sexta-feira que vem, como quase todos os podcasts, pelo jeito. Beijo! Cosquices da Malta.